Olá, queridos. Estamos na nossa aula número 3 da série nova Parábolas. E nós estamos aqui com uma nova parábola para estarmos de maneira bastante elucidativa, tentando explicá-la, tentando fazer com que ela fique mais clara para o nosso ouvinte do canal. Eu já quero pedir para você compartilhar aí o canal, compartilhar a aula, fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Nós estamos tentando aqui fazer o nosso melhor de uma maneira que seja acessível a todos os públicos, desde o nível mais conhecedor dos textos bíblicos ao nível das pessoas que estão iniciando esse ensino bíblico ou teologia ou áreas afins que interessam a esse público está ouvindo a partir do texto bíblico alguma explicação um pouco mais exegética muitas das vezes. Então nós estamos hoje com uma parábola, que é uma parábola não muito grande, porque geralmente as parábolas elas não são grandes, com poucas exceções, e nós vamos então estar falando da parábola da candeia. E eu escolhi o texto de Lucas 8, 16 a 18, para que a gente possa estar esmiuçando um pouco mais dessa parábola. Então, nós vamos ao texto que diz assim: Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Aqui, não por acaso, eu estive num museu aqui em Lisboa, em Portugal, e lá tinha uma escavação do século I, também outros séculos, tanto que essas candeias, eu vou chamar assim por causa da parábola, mas faz a vez é muito parecida com a candeia que nós estamos falando nessa parábola. Porque essa escavação é do século I, do segundo depois de Cristo, e de um período de domínio romano aqui em Portugal, e nós tivemos então essa escavação. Essa escavação foram feitas descobertas assim valiosíssimas. Dentre elas, nós temos aí algumas lâmpadas, candeias, que geralmente, dependendo da região, eram então acesas com um abastecimento de azeite, de óleo. Então, nós precisamos ter essa em mente que não é uma lâmpada comum, como nós temos hoje, que nós ligamos e desligamos na nossa casa, mas eram candeias assim. Quando a gente fala de candeias assim, a gente está falando de fogo vivo, né? Para iluminar, precisava ser desse fogo vivo. Não é uma ideia de lâmpada como nós temos hoje, porque se nós hoje colocássemos uma lâmpada da maneira como Jesus mostra na parábola, não faria o mesmo efeito. Eu vou explicar exatamente o porquê nessa sequência. Então, no verso seguinte diz assim: Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. É algo assim bastante interessante quando a gente olha para uma iluminação como essa. Porque você tendo em mente que você precisa estar abastecido ali de algo que funcione como combustível, como um azeite, por exemplo, e que ali sairia um foguinho, né, fogo mesmo vivo, nós podemos ver aqui que depois de acender uma candeia, ninguém cobre ela com vaso.
Porque vão acontecer duas coisas. Primeiro, aquele fogo que está vivo ali na candeia, ele vai se apagar, porque sem oxigênio, se você coloca um vaso em cima ou coloca num lugar com menos oxigênio, como debaixo de uma cama ou numa outra versão que você bota debaixo de algo, ou você diminui o oxigênio naquele lugar e aquele fogo vai diminuindo até se apagar, ou você cobrindo com vaso, o oxigênio acaba e aquela lamparina, aquela luz, aquele foguinho que está iluminando também vai se apagar. Então, depois que acende-se uma candeia e cobre com vaso ou põe debaixo de uma cama, não está mais acesa, ela está apagada ou diminuída ou não está sendo vista. E ele fala, pelo contrário, coloca sobre um velador, sobre algo que vá estar à vista das pessoas, de forma que esteja iluminando o ambiente e as pessoas, a fim de que os que entram vejam a luz. Então, quando ele está falando dessa parábola e ele está continuando a falar sobre o reino de Deus, nós podemos entender que ele está trabalhando nessa parábola a questão de se nós temos a mensagem do reino de Deus, se nós temos o evangelho, se nós temos as boas novas, o evangelion no grego, as boas novas, nós não podemos esconder nem a mensagem, nem o reino de Deus, nem a nossa própria vida a serviço deste reino, debaixo de algo que vá ou se apagar ou ficar escondido. Nós temos que colocar no lugar onde as pessoas vejam e vejam a luz. A luz que seria o evangelho, a luz que seria o reino de Deus e a luz que seria nós próprios como testemunhas ou missionários desse evangelium, dessas boas novas. Então nós não podemos colocar como oculto, como escondido, aquilo que já nos foi passado como uma mensagem a ser vista por todos os homens, a ser expandida para todos que estão ao nosso redor, porque ele quer que essa candeia esteja em todo o tempo acesa. Então, ele bota lá nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Não tem como nós abafarmos ou tentarmos apagar aquilo que Jesus veio fazer a respeito do reino de Deus. A nossa missão aqui não é ocultar, não é esconder, mas sim fazer com que o reino de Deus seja cada dia mais revelado, apareça através não só de uma proclamação, de um querigma oral, mas sim também das nossas próprias vidas. Então, vê depois como ouvis, porque aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que Jesus está passando, aquilo que ele está tentando ensinar aos seus discípulos, aos seus seguidores, tem que fazer em nós aquela peneira de estarmos recebendo, então, a palavra das boas novas para que ela seja vista, para que ela seja expandida, para que ela seja propagada. E também tem a ver também com o reino de Deus, porque quando a gente fala sobre reino de Deus, a gente também fala sobre luz. E fala-se sobre luz porque em Deus e nas coisas de Deus não há trevas. Ele chega a dizer em certa parte que não há trevas nenhuma. Então é tudo iluminado e tem a ver também que não tem nada escondido. Então ele fala: vede como ouvis. Porque aquilo que já nos foi passado, aquilo que já passou pelos nossos ouvidos, que nós já peneiramos, já tentamos adentrar aquela mensagem, adentrar aquela razão de ser do reino de Deus, porque ele diz aqui: ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, não é que tenha, julga ter, lhe será tirado. Então, tudo que a gente está ouvindo, como está realmente sendo passado, propagado, o que é aquilo que nós estamos ouvindo e que nós temos feito
igual à candeia, que é iluminar para que todos vejam através dessa colocação em um lugar alto, que os outros entram, vejam, e não é vejam qualquer coisa, é vejam a luz. Então, o que que nós estamos fazendo com a mensagem do reino de Deus, aquilo que ele quer passar, que nós já ouvimos, o que nós estamos fazendo, porque nós temos também uma responsabilidade a respeito daquilo que ouvimos. Nós não vamos ficar, vamos dizer assim, sem ter alguma reação daquilo que nós ouvimos, da parte do que estamos ouvindo na palavra da Bíblia Sagrada. Então, essa parábola, ela tem essa conotação, ela tem esse sentido, mas muitas das vezes nós podemos pensar em várias outras coisas. Podemos ter pregadores que falam, né, que como a gente tem uma candeia e ela precisa de um combustível, esse combustível poderia ser o Espírito Santo. Então, uma parábola às vezes ela dá para que a gente possa fazer umas conjecturas em cima dela, porque, como a gente viu, são umas histórias que Jesus utilizou-se delas para que a gente possa ter uma mensagem por trás dela, para que a gente possa refletir, mas também para que a gente possa pensar sobre ela. Então, não tem nenhum problema se você pensar sobre ela, mas não tirar o cerne principal da mensagem que está inserida nela. Ela está num contexto de reino de Deus, um contexto daqueles que estão ouvindo determinada palavra e o que vamos fazer com aquilo que estamos ouvindo. Então, também uma responsabilidade aquilo que está passando a nós. Então, essa é a parábola de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima. Curtam aí, compartilha, estejam compartilhando também o canal, estejam compartilhando a aula, estejam assim comentando e fazemos com que assim esse projeto dentro do meu canal, do canal Pastora Cynthia Horne, seja então mais conhecido e mais visualizado e bastante pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Muito obrigada e até a próxima, querendo Deus.